Olá, meu nome é Raoni Kuzma E eu sou Daniel Faulin. e esse é mais um Deepcast, nosso bate-papo sobre design, inovação e percepção. E hoje, gente, a gente tem uma pessoa muitíssimo querida, uma amiga de longuíssima data, né, que eu já vou pedir para se apresentar, porque é o tipo de pessoa que tem muita história. Eu acho que qualquer tipo de contexto que eu dê não vai caber aqui. Então, Margot Takeda, por gentileza, minha amiga, se apresente. Quem que é você? Oi, Raoni. Oi, Daniel. Super obrigada. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Margot Takeda, sócia fundadora da A10. Sou membro da aliança global chamada GLBA, que tem sedes em Nova York, Berlim, África do Sul, Xangai, Istambul. E a gente está aqui pensando em falar um pouco sobre o nosso trabalho aqui. Agradeço demais. Nós da 10 já temos 25 anos, nós somos uma consultoria de estratégia de marca e design, e a gente adora o que faz e acredita muito no poder do design, de realmente fazer a mudança na vida das pessoas da forma mais diferenciada e divertida ao mesmo tempo. Muito bom. Obrigada mais uma vez, Raoni. A gente que agradece. Seja muito bem-vinda, Margot. Eu vou fazer a primeira pergunta para você, que eu queria saber do seu ponto de vista, o que é design para você? Eu acredito que design, eu já tenho 25 anos de empresa, né? Nesse olhar de design, nesse mundo design. Sim. Hoje o design mudou muito, ele está muito mais amplo, ele é realmente o jeito de pensar, enxergar e mudar o comportamento das pessoas. O design ele pode estar dentro do universo tanto gráfico como de embalagem, marcas, mas antes de mais nada, eu sinto assim que o design ele realmente virou uma ferramenta para não só para empresas de design, mas para todos os negócios, o elo entre o consumidor e as empresas. Ela realmente é a capacidade transformadora de conectar com as pessoas, com os consumidores, entender e fazer com que elas enxerguem por onde que elas podem conectar da melhor forma. Então, eu sinto que o design hoje é mais isso do que qualquer coisa. E na sua opinião, o design, ele é um processo? Ele é uma metodologia ou não? Ele é muito mais que isso? Ele tem várias metodologias, tem vários processos, mas ele é muito mais amplo, né? Quando você vê que você tem que ampliar esse olhar e ver que tudo começa pelo entendimento do consumidor, fica muito mais amplo. Você não vira só uma metodologia, você tem que saber psicologia, você tem que saber sociologia, antropologia, tecnologia, tem que saber um pouco de dados, então um pouco de tudo, né? Quando a gente for ver, nós somos um pouco como se fosse uma ferramenta, um olhar de 360 para o negócio. Total. E com várias ferramentas. Eu sinto que nesse ponto não é à toa que a gente está cada vez mais dentro das empresas, muitas marcas estão vendo a importância disso, mas eu sinto assim que tem muita gente trazendo o design para dentro da empresa, mas eu acredito muito que design é bom estar dentro da empresa, mas eu acho que sempre tem que ser um trabalho muito compartilhado, porque senão você fica míope de novo, né? Muito. Então eu sinto isso já há muitos anos atrás, quando comecei minha carreira, tinha muitas empresas que tinham design dentro, né? Claro que não é no mesmo formato, mas ao mesmo tempo eu sinto assim que para fazer um trabalho maior e mais profundo tem que ter olhares de vários setores, né? Não só pensar internamente. Eu sinto que isso faz parte do trabalho de design. Muito bacana. E Margot, eu acompanho você há 10 há um bom tempo já, e é muito gostoso ver a evolução, né? De sair de um campo de embalagem para entrar em uma coisa altamente complexa, que é a relação de estratégia de marca, de branding, de comportamento, né? E ter essa visão ampla para gerar experiência de consumo.
Eu queria pedir para você contar um pouquinho dessa trajetória, de como foi a transição de um momento orientado para a embalagem e hoje ter todo esse campo de entregáveis orientado para estratégia de marca, design integrado. Se puder contar um pouquinho, te agradeço. Sempre minha paixão foi design, né? Eu fui design de embalagem, principalmente. Tanto é que eu fui fazer um curso de especialização no Japão e eu trabalhei em propaganda na DBZ e na DM9, mas sempre todo o trabalho que era de design eu acabava fazendo. E quando eu montei o negócio, eu vi que um dos diferenciais que o Brasil precisava muito era fazer embalagens mais conectadas ao que os consumidores queriam, mas ao mesmo tempo mais agradáveis de se ver, né? Porque acho que embalagem não é só a função, ela tem todo esse olhar que a imagem conecta uma coisa, a cor, tudo isso. E com esse olhar, a gente viu que todo o trabalho que a gente fazia desde o começo tinha um olhar estratégico, né? Uma estratégia de negócio, de marca. E com isso a gente foi ver que as empresas também foram evoluindo, enxergando que o potencial dele não ficava só, vamos fazer um design de embalagem. Ele tinha que cuidar do todo. Então a gente viu que tinha uma oportunidade maior e mais uma maturidade maior das empresas também com relação a isso, de entender o poder de um trabalho bem feito de branding. Quando a gente vê que um trabalho é bem feito de branding, você vai lá no fundo para realmente entender qual que é a essência, qual é o propósito da marca, como que a gente descobre, né? Qual que é o valor que a gente quer realmente que as pessoas percebam em todos os pontos de contatos. Então, essa mudança que teve de enxergar um pouco o macro, ele tem alguns anos, mas eu acho que agora ele já está mudando de outro nível, assim, né? Eu sinto que o design, o negócio de design, ele mudou num outro patamar. Ele virou realmente a essência do negócio como um todo. Muito bom. Muito E bom. Margot, me fala um pouco sobre a parte de branding, né? O que vocês fazem? Qual que é a sua... Se tem uma conexão forte ali também com a embalagem em si ou não? Vocês fazem a parte de identidade, o branding completo e a embalagem é uma parte da comunicação em si? Como que funciona essa divisão de serviços mesmo lá dentro da 10? Acho que para todo mundo entender, branding é uma gestão que não tem fim, né? Ela é contínua, Uhum. é em viva. Ah, Então, do momento que ela é viva e você está sempre observando o que está acontecendo no comportamento das pessoas, você tem que ver como que a sua marca está se comunicando. Então, você não, uma vez que você cria uma marca, você fala, não, acabou o trabalho, né? Mas antes disso, você sempre tem que estudar um pouco mais o que as pessoas imaginam, o que elas veem da pessoa, o que dentro da empresa, né? A cultura da empresa, o que elas acreditam. Então, todo o trabalho que a gente faz desde o trabalho estratégico mais profundo, toda a parte de arquitetura, quando necessita, até mudança de nomes, né? A gente também faz se for necessário, entender para onde que a marca ela pode ter elasticidade de marca, que também acho que é um ponto bem importante. E depois a gente vai também na tangibilização. A tangibilização, às vezes, para algumas empresas, eles acham que acaba na criação de uma marca, de um logo. Só que aí ele é só um pedacinho do trabalho, né? Se você pensar os pontos de contato que você tem, a gente chama isso de stakeholders. Então você tem que estudar cada ponto de contato, como que você vai se comunicar, se expressar. Isso pode ser desde um trabalho na embalagem também, porque tudo isso que você faz do trabalho de plataforma de marca, de entendimento do negócio todo, ele é tangibilizado na embalagem a partir do trabalho que é feito da marca do produto em si, né? De repente, uma marca ela pode ser uma marca que ela não tem o mesmo nome no produto. Então, quando você vai pensar na embalagem, você tem que estudar os dois, estudar a marca mãe e a marca do produto que em si que vai ser trabalhado. Por exemplo, se eu vou trabalhar com uma marca, por exemplo, da BRF, é uma coisa. Quando eu vou trabalhar uma marca
da Sadia e da Perdigão é outra coisa totalmente diferente. Então, pode falar, desculpa, Não, cada um Daniel. tem seu posicionamento, né? Isso, cada um tem esse posicionamento. Então, essa parte de posicionamento de marca, ele pode ser mudado também. Por quê? Porque às vezes você traz um olhar mais inovador, mais disruptivo. Então, por isso que eu sempre falo que a branding vivo. E outro ponto que eu acredito muito que esse trabalho de identidade, hoje em dia, ele não pode ser muito rígido. Você tem que dar uma flexibilidade, porque o jeito que você comunica hoje, daqui 5 anos, do jeito que está indo a comunicação, ele pode mudar totalmente, né? Então, como que a gente pode fazer essa comunicação mais precisa, mais forte e mais assertiva? Muito bom. Eu queria ver com você o seguinte, até por essa trajetória, né? A minha percepção em relação à embalagem é que ela foi ganhando novos significados, não só no campo do design, mas até no campo da percepção, e essas mudanças foram muito drásticas, né? Não foi pelo menos eu sinto que não foi um caminho natural, foi uma coisa, olha, para algumas marcas elas tratam a embalagem simplesmente como um invólucro, né? Um negócio para uma caixinha para poder entrar no caminhão e entrar na gôndola, né? E outras começaram a tratar até como uma mídia, né? Como uma forma de gerar significado e encantamento e conversão ali na interação com o cliente. O que você sente que a embalagem, qual o papel dela num processo de formar uma identidade, de passar uma percepção, de estimular algum sentido hoje para um consumidor? E se ele entra em qualquer site, em qualquer gôndola, tem tudo de tudo. O significado da embalagem, ele alterou bastante. Por quê? Hoje, quando a gente vê que antigamente, né, era só venda ou por atacado ou por varejo, e ele não tinha tanto esse poder da comunicação de venda através da internet, das mídias sociais. Então, com isso, a gente viu que mudou demais. Eu hoje estou enxergando cada vez mais a embalagem é simplesmente um pedacinho de todo esse ecossistema. Se a gente for pensar na embalagem como deveria ser, né, como as marcas talvez estão começando a enxergar um pouco melhor, a gente pode começar a enxergar como um ecossistema como um todo. Então, como que o design pode ajudar, né? A gente pode ajudar desde um trabalho de produto, como que a gente pode criar o design do produto, que tecnologia que a gente pode trazer numa solução de um produto. Esses dias eu vi um case tão legal que é da Gatorade de embalagem, tá? Só que olha que case bacana. Eles simplesmente fizeram uma experiência com o time do ai, meu Deus do céu, do futebol brasileiro, do brasileiro, né, do time do Brasil, e eles fizeram um teste, uma pesquisa. Isso daí depois é super legal se alguém tiver curiosidade, dá uma olhada no site. Se vocês procurarem inovação de Gatorade com o futebol brasileiro do time, eu acho que é Legal. bem interessante. Eles pegaram e criaram uma embalagem proprietária assim para cada um, ela personalizada. Dentro dele tinha um chip e ao mesmo tempo tinha um chip na pessoa. Então eles conseguiam monitorar antes do jogo e depois do jogo quanto de consumo de água ele tinha perdido. Então olha só para onde que vai. E a Nossa. embalagem ele tinha toda uma tecnologia para conseguir analisar isso também, o que ela precisava. Então, tudo isso era analisado num tablet, claro, dentro no sistema. Mas eu vejo assim que isso amplia o olhar, né? Ele começa a falar, puxa, eu posso ir muito além disso. Não precisa ficar só no design de embalagem como todo Total. mundo enxerga, né? Perfeito. Então, eu achei Muito super legal. inovador esse jeito de trabalhar, porque quando a gente vê isso, a gente vê que as pessoas podem fazer desde inovação de embalagem com rastreabilidade. Hoje, muita gente quer tudo muito mais saudável, né? Eles querem saber de onde vem
tem todo esse olhar que você pode trabalhar com tecnologias muito avançadas. Tem muita gente que fala sobre smart packaging, né? Que é inteligência, embalagens inteligentes. Isso vai muito além de simplesmente só essas tecnologias, mas tudo, como um processo, né? Então, você pode criar um GPS nele, pode colocar um software que faz reconhecimento de imagem, criar realidade aumentada para mostrar, assim, de alguma forma mais dinâmica para as pessoas terem mais appetite appeal. Ela muda também a percepção do produto quando você vê isso, né? Se consumir um produto com imagem muda muita gente, né? Então eu achei super legal essa fórmula que eles criaram da Gatorade, né? Essa garrafa inteligente, né? Ela põe um chip que mensura realmente esse nível de hidratação de cada atleta, de acordo com a quantidade que a pessoa ingere, né? E essas informações foram coletadas no chip e são copiadas pela tela, em tempo real. Então, eu achei incrível isso, porque no fundo você traz a embalagem com outro olhar, né? Então, por exemplo, a embalagem hoje a gente tem que pensar assim: será que a gente está só resolvendo um problema ou a gente está trazendo um olhar muito mais inovador? Ele pode ver às vezes o pessoal fala, mas por que tem tanto plástico? Mas o plástico também está sendo mudado, né? O jeito de enxergar isso está trazendo muito mais plásticos que é recicláveis. Então, a gente começa a ver que tem desde uma personalização, uma user experience dentro da embalagem também, de jeito de fazer essa experiência, né, com o consumidor. Tem gente que está criando produtos à base de pesquisa do DNA da pessoa, cosmético, né? Tem alguns casos de cosméticos que têm trazido uns cases muito legais sobre isso, que a gente vê que tem crescido muito. Então, por exemplo, se a pessoa consegue avaliar o perfil da pessoa, o hábito da pessoa, a pele, o jeito que ela acessa, a gente consegue ver que eles estão trazendo tecnologias à base do seu DNA, a partir de sangue também, que é outro jeito de observar como que ela pode trazer soluções. Tem um case muito legal da L'Oréal, né? Eles têm investido bastante para ver assim os danos que estão sendo causados pelo sol assim, na pele, né? O nível de pH da pele. Então eles falam até uma pesquisa da Cosmet Innovation também já tem feito esse trabalho assim bem forte. Já Muito legal. assisti, né? Não, você me fez lembrar de um case, eu não sei se é o mesmo, tá? Se é da Tá. La Roche, da My Pet UV, você já ouviu falar? É esse mesmo, esse mesmo. É muito legal. É muito legal, né? A E tem a tra- Shiseido também, que trouxe várias cores, né? Investiga as condições da pele. E a Shiseido é um incrível, né? Eu gosto muito do trabalho dele. É muito legal. Esse do My Pet UV, é só para deixar aqui também registrado, quem quiser procurar na internet aí e procurar o vídeo no YouTube, é muito legal, porque em uma das apresentações que eu fiz do seminário de embalagem da ABC, eu abordei exatamente isso, Margot, Hum, que, que era como que a gente pode não se limitar só à embalagem, né? Só aquele produto em si, né? Como a gente pode expandir e criar essa conexão com o propósito da marca, da empresa. E esse MyPet UV não da La Roche, da La Roche mesmo. L'Oréal. É muito legal porque é da linha Antelius deles, né? Então, você coloca lá o adesivo, você aplica lá na sua pele, e aí você consegue escanear via app, e aí dentro de tantas horas, primeiro que você já fala, né? Qual que é a sua pele? Qual que é o tipo de pele? Ah, é seca, oleosa, é uma pele negra, não, sou branco. E aí, Sim, com todos esses dados, o app ele te dá informações de em quantas horas precisa repassar o protetor solar. E aí vem uma série de inteligência artificial ali, de app e tal. É, pô, tá, pelo tanto que você usa, tal data vai acabar. Você já não quer comprar já direto no marketplace aqui, né? Então, assim, além da grande sacada de você escanear o adesivo que está na sua pele,
ele tem uma proposta, um propósito muito grande por trás, que é combater o câncer de pele, né? Ou Isso, pelo menos, não sei se é combater, mas pelo menos conscientizar as pessoas, né? isso que você acabou de falar é uma grande tendência também, que eles chamam de Smart by Social and Community, que é uma inteligência criar embalagens e marcas que realmente têm esse propósito, né? Então, qualquer projeto que você faz, tem marcas assim que estão fazendo. Eu criei um projeto para ajudar alguém. Então, na embalagem vai escrito isso, ó, esse aqui vai ser destinado para essa pessoa. Então, esse olhar social assim e de comunidade também está sendo muito forte. Sim, a gente tem visto bastante esse tipo de Legal. movimento no mercado. Por isso que é muito legal trabalhar com design, branding, né? Tá sempre em Ah, movimento. eu adoro. Eu acho que isso daí vai fazer muita diferença, principalmente agora, no novo normal, né? Que a gente vai ter que aprender a lidar com tudo isso. A gente vê que vai ter uma mudança radical, assim, de jeito de enxergar tudo, sabe? Por exemplo, toda essa olhar de gênero, né? Que tem muita gente já criando produtos sem gêneros, que esse daí que você acabou de falar é um pouco disso, sobre isso, né? Outro momento também que muitas pessoas, acho que na área de beleza, logo começou a pandemia, eles acharam que não precisaria, não ia ter tanto venda. Mas cresceu muito, as pessoas viram que isso era uma forma de aumentar a autoestima e de se cuidar muito. Então, produtos assim contra a idade, assim, para melhorar, né? Chama anti-idade, anti-rugas, é um dos que estão sendo mais vendidos, né? Esse mundo Sim. de beleza, acho que o Raoni é até que é o mais Expert. expert isso, acho que ele pode falar mais sobre isso. Mas eu acho que esse mercado ainda vai crescer muito, né, Raoni? Ah, vai, e tem muita oportunidade, né? E assim, e eu acho que é bacana porque assim, é a partir de pensamentos como esse que o mercado para de fazer de comoditizar tanto para entregar experiências que sejam relevantes num nível que façam de fato a diferença. E aí, até puxando isso, Margot, que eu acho muito legal, é que vocês se colocam muito, né? E você fala muito do design integrado. Sim. Mas pensar, estrategiar, operacionalizar um design integrado está ficando cada vez mais complexo, né? Até pelos cases que vocês comentaram. Queria muito se pudesse contar um pouquinho do que é o design integrado no dia a dia, né? E qual que é o diferencial que ele gera? Então, eu acho não, tenho certeza que esse design integrado, ele veio realmente para que as pessoas entendessem, as marcas também entendessem, que ninguém faz nada sozinho. Perfeito. Isso é um ponto que nunca teve um momento onde todo mundo compartilhou tanto assim. Até recentemente vocês comentaram, né? Você mesmo, Rony, comentou que você está compartilhando com outras empresas. Isso mudou o jeito de fazer negócio. Não tem problema como você compartilha, né? Como você faz as coisas. Porque cada um tem um jeito de fazer próprio. Isso, que nem você falou de complexidade, é mais complexo, mas isso é muito rico, porque você entende que tem muitas culturas diferentes, pontos de vista diferentes. Então, quando você coloca o consumidor realmente no centro de tudo, você vê que é a realidade, né? Por isso que o design integrado tem que ser essa força. Porque imagina, você tem que conhecer muito sobre tudo isso. Como que a gente vai realizar um projeto de inovação se a gente não entende exatamente para quem a gente está trabalhando? Quando a gente vai fazer um projeto de inovação, a gente tem que ver vários pontos de contato, toda a jornada do consumidor, como que ela enxerga, e com isso, esse design integrado vai entender um pouco o que o consumidor está querendo, o que as empresas têm para oferecer, o que a sociedade tem, e ao mesmo tempo o que os fornecedores têm. Então, juntar todo esse olhar macro, assim, faz muita diferença para o resultado de um projeto. Então, a gente tem observado bastante muitos projetos de inovação, principalmente usando várias tecnologias, que eu acho que é outro.
ganho enorme do design, né? Quando a gente consegue fazer uma realidade virtual muito rapidamente, ou um reconhecimento de voz, ou você fazer com que as pessoas, só de olhar a embalagem, elas consigam sentir o cheiro, sentir o som do produto. Imagina que você olha que lá, hoje tem tecnologia que você consegue sentir o cheiro, né? Multissensorial, né? Muito, é super sensorial. Então, eu acho tão divertido quando a gente entra nesse universo de tecnologia, de conhecimento do consumidor, de realidades muito diferenciadas e as necessidades, né? Hoje, comportamento, ele ao mesmo tempo parece muito diferente, mas se você olhar com muita atenção, você consegue encontrar padrões, né, de atitudes. Então, no nosso Sim. trabalho de design integrado, você faz muito isso porque para criar uma coisa, uma solução macro, nesse sentido que eu acabei de comentar, ele tem um desafio bem bacana, assim. Eu sou apaixonada por desafios, então é Margot, Que divertido. legal. o que que te inspira? Me inspira a fazer diferença na vida das pessoas. Isso me inspira muito, assim, querer poder simplificar a vida das pessoas. E ao mesmo tempo me inspira ver assim que nosso trabalho de design, ele não só muda o negócio, mas muda toda uma cadeia, assim. Eu sinto assim que o design é um pouco mais como se a gente pensar de verdade o que é esse design é um dos catalisadores da sustentabilidade, de verdade, porque eu sinto assim que sustentabilidade não é só enxergar a natureza da vida. Eu sinto que é um pouco nesse sentido. Muito bom. Bom, E só por curiosidade, assim, o que que significa A10? Qual que foi a inspiração, qual que é o significado? Ah, tem uma história muito legal sobre a 10. É que no início da 10, a gente tinha o nome de 10 Design, que eram iniciais do design, ao mesmo tempo elevado à décima. E aí, depois de Ah, um ano, a gente ganhou vários prêmios, foi reconhecido nacionalmente, internacionalmente. E aí, uma empresa que estava fechando no Sul falou: ah, é igual ao meu nome, se você quiser, você pode comprar. Aí a gente falou: não, vamos construir um nome novo. Aí a gente brincou e falou: não, então vamos ser só a única 10. Então a 10, por isso que a gente. legal. que Então, legal. tem coisa assim, e nessa hora, quando a gente estava em um ano, durante 10 anos, tinha muita gente que ainda chamava 10. Então, a É gente mesmo, vê o quanto que é o poder do design, né? com Se fica certeza. pensando. Então, acho que esse daí, por exemplo, eu vejo assim que você estava comentando, né, Dani, esse olhar de B2B. Sim. Hoje, se a gente vê como que as embalagens estão sendo trabalhadas pro B2B, elas mudaram muito. Então, eu sou uma pessoa que defendo muito a venda, o jeito de vender B2B ser algo muito mais valioso, porque é onde que eles vendem mais, se for pensar, né? Mas É, será que eles estão tratando da melhor forma, né? Então, acho que cada vez mais as marcas têm que prestar muito atenção. Acho que nessa pandemia a gente vê que eles prestaram mais atenção, mas ainda tem que ser mais. Então, você acha que tem um espaço muito legal. Eu sempre defendo que embalagens hoje elas não podem ser somente pensadas que vão na gôndola. Elas têm que ser pensadas que elas podem se expressar na internet. Por que na internet ela tem que ser igual na gôndola? Não precisa. Ela pode conversar com você. total. Ela pode contar uma história para você. Ela pode fazer movimentos e criar vídeos. E na hora que, principalmente hoje em dia, né, tem algumas situações que eu sinto assim que ainda é muito desafiadores com relação aos idosos também, né? Muitos idosos não conseguem ler. Tem uma portaria agora que a Anvisa determinou que você precisa mostrar para o consumidor que o seu produto tem muito sódio, ou tem muito açúcar, ou tem muita gordura. Então, Hum,
Isso tudo vai mudar muito, né? A gente até fez recentemente uma palestra sobre isso e que a gente está muito preparado porque vai mudar e vai ser um desafio. Vai precisar muito desse olhar estético, sabe, do design, para que realmente você consiga valorizar sua marca sem perder quais são os seus valores, ou atributos. Então, a parte mesmo tabela nutricional não vai poder mais ser num fundo colorido, ele sempre vai ter que ser branco e preto, e tem várias outras regras importantes. Então, quando a Legal. gente. Então, eu sinto que a embalagem ela mudou, ele não para na embalagem, ele vai desde antes e depois também, né? Na forma de experiência. A experiência hoje que você cria a partir da experiência de uma embalagem, ela pode ir além. Por exemplo, você vai fazer uma embalagem de bebida, você tem que pensar em que contexto que ela vai usar a bebida, né? Se ela gosta de ir festa, ela gosta de passear, se a pessoa gosta de socializar, então vocês já viram, né? Isso já não é novo, mas hoje tem muitas embalagens que têm chips, onde você consegue localizar outras pessoas a partir de um aplicativo. Então, se a pessoa está numa festa, ela consegue, a partir de um chip, de seu aplicativo, ver, essa pessoa está aqui. Então, ela consegue mapear quem ela é, como ela é, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer a partir desse aplicativo. Então, ela vai para a experiência, né, também. Total. E vira um canal, né? É um canal de venda, porque no fundo as pessoas acham que só vende o produto ali. Só que Aham, não, do momento que ele continua contando história, criando a experiência, ele cresce de um jeito que ele não é só aquele ponto de contato, né? Então esse é o novo jeito de pensar design de embalagem. muito bom. E, Margot, eu levanto muito a bandeira da humanização das marcas, né? Da humanização das experiências, e eu gosto muito desse tema. E eu queria muito pedir para você comentar um pouquinho, a partir da tua vivência mesmo, não falando de A10 agora, não falando de Margot, tá? Tá. Porque o design, no final das contas, principalmente quando ele entra no braço do branding, né, ele é muito essa forma, essa lente de ver o mundo para traduzir algo extremamente complexo, como promessa, processo, entrega e relevância, em algo simples como, com muitas aspas, tá? Como pensar a experiência, né, de alguém, porque alguém que é aquela percepção de alguém que vai experimentar que vai definir se a gente é relevante ou não, né, se a gente está inovando de fato ou não. Como é que você enxerga que as marcas ou designers ou o pessoal que trabalha com comunicação tem que se atentar ao campo da percepção, da experiência real, e não daquela experiência que a gente ouve muito de guru, né, de guru de design, de guru de inovação, porque tudo tem como ter uma experiência. Tá legal, mas o que é essa experiência que a gente está falando? Ainda mais pensando no campo da embalagem, no campo do design, que ele consegue ser multissensorial, da embalagem que hoje parou de ser simplesmente né, uma caixinha. Né? Como é que você enxerga isso? Eu sinto assim que quando você fala dessa humanização, né, que você comentou, Isso. eu sinto que as pessoas hoje, elas não querem mais marcas que sejam só vendedoras. Elas querem sentir a marca, elas querem perceber a marca como se fosse um ser de verdade. Portanto, se quando você enxerga isso, você vê que não é à toa as marcas têm que ter clareza do propósito e, ao mesmo tempo, defender causas. Quando a gente vê isso, esse movimento que está muito assim grande, assim, porque eu sinto que as pessoas sabem o quanto é importante a gente não focar só em vender, mas realmente de fazer diferença, não só para quem ela está querendo vender. Isso é como se fosse esqueci a palavra, ajudem, ó. Quando como se fosse assim, ó, teve a inversão do processo, sabe? Que antigamente a marca fazia o que ela queria. Hoje Hum, inverteu, né? Hoje inverteu totalmente.
quem manda é o consumidor, o que ele quer, o que ele deseja, o que as pessoas buscam. Mas isso não fica só no desejo superficial, é necessidade das pessoas, né? O que realmente elas necessitam. Porque às vezes eles estão fazendo produtos que os consumidores não querem. E também tem um lance de ter também o propósito envolvido das pessoas, porque eu acredito que no passado a gente era muito ditado a regras, né? Regras e um consumo em massa. Na sua opinião, você acha que por isso que cresceu as indie brands? Porque ela veio com uma pegada nova e com um propósito diferenciado das grandes marcas? Eu sinto que isso é super relevante que você falou, e eu concordo com você, por quê? Se você observar o mercado, deu um reviravolta para todo mundo repensar o que estava fazendo. Grandes marcas que muitos anos elas ficaram sozinhas no pedaço, assim, no mercado, né? Vou falar direito. Sim. No mercado vieram essas marcas, startups, marcas realmente que têm um propósito verdadeiro, que não é simplesmente um discurso. Eles estão crescendo e são poucos, assim, pequenas, que nem eu comentei, né? As pequenas estão fazendo mudança total do mercado. Se você for ver, não só começou um pouco muito forte com a parte de bebida alcoólica, depois ele já foi agora para os produtos saudáveis. Se você vai nas gôndolas, né, nos mercados, a parte de comida saudável, bebida saudável, tudo que é saudável, ele ampliou de um jeito porque mudou o comportamento da pessoa. Produtos de beleza também era mesmo que as pessoas fazem inovação, hoje elas querem que seja mais naturais, que não seja feito teste em animais, raro hoje, né? Empresas que fazem. Então, se tudo isso é um movimento das pessoas encontrarem elas mesmas, assim, como se elas começam a se reconhecer através das marcas que estão alinhadas com o propósito dela. Então, pode Não, falar, desculpa. e olha que louco isso que você está falando, só para pegar um exemplo. Quando eu era pequeno, né, criança, enfim, eu sempre me lembro de usar shampoo da minha mãe. Eu não lembro de ter um shampoo pra mim ali, de masculino, sabe? E hoje, como esse mercado cresceu tanto, né, o universo masculino cresceu tanto nessa parte de beleza e de personal care, que hoje tem uma infinidade de produtos para o público masculino que, vendo tendências, Mintel e etc., você vê que só cresce, né? Só cresce. Então, assim, olha só que legal isso que você está falando, né? Hoje eu me sinto confortável em comprar um shampoo que parece que ele se conecta comigo, né? Acho que o Raoni pode até ajudar um pouco com os números, né, desse mercado de cosmético masculino. É enorme, nunca cresceu tanto assim. Primeiro pela liberdade de ser, que nunca teve essa liberdade tão grande de ser quem você é. Não tem tantas cobranças, você tem que ser assim, assado. E tem outro ponto que cresceu muito com essa pandemia também, a mais ainda com essa crise toda, né, que a gente está observando, produtos reciclados, de reuso. Então, já existem mercados lá fora, aqui também já está abrindo mercados, lojas só de reusos. Então, Legal. isso é essa conscientização, né, da nossa responsabilidade sobre tudo isso. Então, por isso que o design ampliou, porque ele não poderia ficar somente na fabricação, né? Ele tem que ser no todo, enxergar esse macro, assim. Foram muito felizes as empresas que inovaram e pensaram um pouco maior nesse sentido, né? Eu gosto muito do projeto da Ideal, porque eles foram os que mais, assim, alavancaram esse jeito de pensar, né, a partir do design. Muito bom. A Eles gente são. já fazia, a gente já fazia, mas não com tanta
profundidade como eles trouxeram esse know-how, né? Legal. Então, bem bacana. E essa parte Muito legal. de reuso, esses novos significados, a gente vai ter que fazer muita coisa, né? Em cima disso ainda. Como que a gente pode ajudar a nossa sociedade? Então, O ecossistema que você falou, né? Como que eu sim, posso, além de obter lucro com a minha marca, mas como eu posso contribuir para a sociedade como um todo e com um propósito claro e definido, né? Até porque isso gera valor não só para a marca em si, a empresa em si, mas para todos os stakeholders, né, Margot? todo. Isso é outro ponto que eu sinto que mudou bastante. Antigamente era só cobrança de um lado. Eu sinto assim que hoje não é mais só cobrança das empresas com relação à sustentabilidade. Quais são os papéis que eles têm que assumir, né? Então, então as pessoas já entenderam que elas não são simples receptores, eles são os agentes, né, de Total. mudança também. Então, se cada um fizer um pouquinho, ao poder, né? A gente vê isso, muitas ONGs, muitos projetos crescendo. Ainda tem muito a andar, mas eu já fico bem feliz do que a gente caminhou, assim, de É, todas as mudanças. Ainda tem muito, né? tem, vixe, eu acho que tem uma infinidade ainda de ações e de definições mesmo de marcas e suas estratégias de marca, né, como um todo. Mas o que eu sinto que é o mais interessante que eu vejo, a gente está falando de propósito, né? Você acha que o propósito se tornou uma coisa comum, onde todas as empresas estão falando de propósito e virou uma grande tendência, sabe? Onde as pessoas estão usando esse termo com um pouco assim, sem muita responsabilidade? Tem empresas que fazem muito bem feitas e tem empresas que talvez eles não sabem o que estão fazendo. Sim, eu sinto assim que as empresas, tem muitas empresas muito corretas fazendo de verdade isso, porque não é fácil você assumir seu propósito e fazer tudo o que você faz de acordo com o seu propósito, tá? Sim, Então, esse é um desafio muito grande. Então, ele tem que ter muita honestidade, muita seriedade para que realmente sua marca. Tanto é que quando eles encontram o seu propósito, quando a gente faz trabalho, as empresas têm que repensar tudo de novo o que eles estão fazendo, porque eles veem que o propósito deles é real, é verdadeiro, porém algumas partes da empresa não está de acordo. Então, é como se fizesse um trabalho de estratégia de negócio baseado no seu verdadeiro propósito. Porque sim. muitas pessoas não têm tantas clarezas, assim, né? Não, desculpa, muitas Uhum. pessoas não têm tanta clareza sobre isso. Então, às vezes a pessoa fala, meu propósito é mudar o mundo, tá? Só. Só que mudar o mundo, ele fica muito amplo, né? Ele é É, muito amplo. Então, assim, e não é fácil também encontrar o propósito. Porque você tem que saber exatamente qual que é a sua missão, tem todo um olhar, assim, bem profundo. Porque, primeiro, assim, eu sempre acho que é importante a gente encontrar, quando é empresário, né? O seu propósito primeiro, para depois encontrar se o seu propósito da empresa está alinhado com o seu propósito. Por isso que muitas empresas, quando elas fazem, muitas pessoas, né? Empresários que fazem contra o seu verdadeiro propósito, elas mudam totalmente de negócio. que interessante isso. E Margot, para a gente poder ir fechando, Tá. a gente sempre termina o DIP pedindo um conselho, porque é muita experiência para só uma hora de áudio. E aí eu queria te pedir dois. Como é que você enxerga o seu papel como educadora, né, como educadora de design, sendo uma designer? E o que você poderia dar de conselho para um possível aluno ou uma pessoa que está começando a carreira, ouviu tudo que você falou, cara, legal, eu quero ser esse agente de transformação, mas por onde eu começo? Então vamos lá para a primeira pergunta. Ser professor ou ensinar alguém é uma responsabilidade enorme, porque eu sei o quanto a gente afeta não só ele, mas toda a cadeia onde ele vai estar inserido. Então eu sinto assim que embalagem
eu acho muito legal, né? Porque esse curso que eu estou dando é numa pós de engenharia. Eu achei tão legal porque, na verdade, hoje o curso de engenharia ele está tão inserido quanto qualquer outro curso que é de design, de comunicação, né, de marketing. Então, o que eu falo assim para quando eu faço um trabalho, dou um curso de design, o meu propósito é fazer com que as pessoas conectem com o seu coração, com essa percepção, sua capacidade de sentir e de enxergar a vida de um jeito diferente. Que eu acho que esse é o exercício mais bacana, assim, que a gente tem que fazer diário, né? Eu faço diariamente e não é fácil, tá? Você treinar o seu olhar, treinar, perceber as pessoas, escutar de verdade e sentir. Nós estamos numa era que precisamos de muitos agentes que sabem e sentem coisas e percebem o mundo de forma muito diferenciada para que a gente consiga ampliar muito mais rápido, para que a gente saia dessa situação. Então, acho que quanto mais humanos nós formos, de verdade, assim, com todo esse potencial, eu sinto que a gente pode ser muito mais feliz quando a gente conecta com a gente mesmo. Acho que essa é a principal, assim, não é lição, né? Mas é o que eu gosto de seguir. Acho que quanto mais a gente se conecta conosco mesmo, com a nossa verdadeira essência, nós temos o maior poder de transformar, de verdade. Muito bom. Muito legal. Margot, muitíssimo obrigado. Foi um prazer assim inenarrável ter você aqui. Eu que Foi agradeço. muito bacana e eu realmente espero que você possa voltar várias vezes porque tem muita história para contar. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Eu espero que tenha trazido alguns insights, porque vocês têm um trabalho incrível, Raoni e Daniel. Parabéns pela assim, esse espaço, né, que vocês estão criando para as pessoas realmente de várias formas conectarem com as pessoas, de serem os grandes agentes de transformação. E é isso que a gente tenta, né? Trazendo pessoas com diferentes olhares, diferentes skills aí, né? Porque o grande diferencial que a gente acredita do Deep, Margot, é realmente levar o conhecimento de uma forma, sabe, tranquila, onde que as pessoas consigam entender, talvez compreender, né, temas que são muitas vezes bem complexos de uma forma mais fácil, né? E assim, eu fico super feliz que todos os convidados que passam por aqui deixam a sua marca, deixam um aprendizado, e eu acho que é isso, esse é o nosso propósito de fato, né? Então, queria agradecer muito a sua participação, tá? Nossa, muito, muito obrigada, sou muito grata, assim. A Oni, por tantos anos de conhecimento, né, manda um grande abraço para seu pai, seu irmão, eu adoro vocês fazem muita diferença para o nosso mercado. Eu que agradeço, e você também. Muito mesmo. Obrigada. Gente, muito obrigado, Dani. Valeu. E muito em breve, mais um Deepcast incrível para vocês. Até já. Até já, tchau, tchau. Tchau, tchau.